um sítio lá de uma propriedade, e andou atrás de um rapaz, e foi lá no Pitbull, falando lá, tinha um rapazinho que quisesse trabalhar e coisa. E eu tinha um colega chamado Climera, chamado de QD, ele trabalhava numa padaria, o irmão dele trabalhava numa padaria, ele só via pela padaria. Aí o rapaz foi atrás de um rapazinho lá para pagar uma mixaria com ele. Aí o rapaz disse assim, aí tinha um rapaz que quer ser caixeiro naquele tempo, chamava caixeiro. Aí levou o rapaz lá à padaria, o rapaz chegou e disse, onde é a venda? É lá em tal lugar. Ah, é longe, eu não vou não. Vou sair aqui da casa da minha mãe. É longe, é umas 2 ou 3 léguas. Agora eu conheço um menino aqui que ele quer trabalhar de... O filho de Dona Rosa, Otávio de Rosa, quer trabalhar de caixeiro. É um lugar bem pequeno. O meu litoral era lá. Aí o rapaz foi lá, chegou lá. Não, cadê seu filho? Ele disse, está trabalhando. Aonde? Tá, mas é meio embarcado. O que era? Assim, ele quer trabalhar numa venda, num barracão, numa mercearia, não sei o que. A mãe disse, ele não está aqui, mas ele só fala nisso. Ele disse, se ele quiser, deve ir lá para fazer uma entrevista. Aí quando eu cheguei de Recife, minha mãe anunciou o negócio. Meu filho, vai ser uma que trabalha, chamando para trabalhar numa venda, numa mercearia. Ô, minha mãe, eu quero ir, coisa. O senhor já trabalhava nisso, né? O senhor já trabalhava nisso, né? Quem eu? Mercearia, venda? Era? É, o senhor, né? Quem eu? É. Tinha trabalhado a primeira vez com 12 anos, né? Exato. Aí, minha mãe anunciou, eu cheguei, minha mãe, eu quero sair da barcaça para ir trabalhar. As meninas já estavam grandes, a menina não tinha crescido, cada uma 2, só tinha 2 meninas. Tinha uma das meninas que vivia na casa de uma prima da gente. Só tinha minha irmã, essa. Eu tinha 14 anos, ela tinha 10 anos, 12 para 12 anos. Era uma moceta. Tinha muitas irmãs, minha prima casada e coisa. Minha mãe disse, se você quiser trabalhar lá. Aí foi, me levou, fiz a entrevista. Para mim foi tudo na minha vida, foi esse negócio. Passei 6 anos com esse camarada. Ele ficou, ele favoreceu, não sei o que, e depois de 6 anos, ele quebrou. Ele teve um tempo rico, fez besteira, tá. Teve um tempo rico, botou uma venda para mim, eu também não soube levar, eu era de menor. Levei minha irmã para ajudar, não deu certo. Eu queria trabalhar de empregado, eu queria ser empregado. E quando eu entrei 20 anos, minha mãe se saiu de novo com um outro homem. Tinha um filho. A velha era danada então, essa. Não, mas a velha era nova, velho. Nova, né? Tá certo. É nova. A minha mãe casou-se com 18. Ah, então foi isso. Com 18 anos. Com 20 anos teve eu. Quando meu pai morreu, eu fiquei com 12 anos, posso dizer. Ela ficou com 30 anos, com uma mulher nova, uma mulher de cultura do interior, bem alimentada, bem comida que nem bem alimentada da roça, né? Era uma mulher que tinha uma estrutura ali. Aí, quando eu entrei 18 anos, 19 anos, eu estava desempregado na capital. E tinha aprendido eu fui criado nos matos. E na cidade, eu era do comércio. O comércio eu era bacana. Eu tomava conta eu comecei de uma estrutura, eu tomava conta de 100 homens, 3 caminhões, 3 cafés, 6 ajudantes e um barracão para fornecer esse povo. E no sábado ainda tocava cavaquinho para o povo dançar. Na época da guerra. Você falou. Aí eu cheguei, disse, não fui para casa. Voltei para o mato, como eu fui trabalhar no pesado e tal, e coisa, não me dei bem, mas eu voltei. Cadê você? Não vê se. Botou teu comer? Não. Ainda vai vir ainda, futuro.